um brinde de estreia aqui, ó. Vamos todo mundo brindar. Quem está nos assistindo, acompanhe esse brinde. Está aberto oficialmente a página do Sessão em Off para a gente conseguir aí estar com vocês. Abrimos! Um brinde. Tchim, tchim. Muito obrigada, parabéns! Off, né? Fizemos tantos mistérios, mas estamos aqui para contar para vocês. Mas eu já quero começar falando das caixinhas que rolaram aí durante a semana, que a gente abriu para começar a contar para vocês o que é o Sessão em Off, o que a gente está pensando, qual que é o plano. E eu achei o máximo uma pergunta que veio na página da Lucy, que perguntava assim, por que vocês querem falar de relações? É algo pessoal? Lu, eu achei o máximo essa pergunta. Porque quando a gente pensou no Sessão em Off, a gente pensou em falar de um tema comum a todos, inclusive para nós, né? Então, falar de relações, falar de relacionamentos também é sobre a gente, né? Mas eu quero que você conte um pouco mais dessa ideia. O que foi isso? A sua resposta foi maravilhosa, mas compartilhe com todos aqui, por favor. Bem, gente, boa tarde aqui de novo. Estou muito feliz de estar aqui, né? Nós 4, de novo reunidas, né? Depois de tantos anos, com essa conexão maravilhosa, né? Que a gente criou aí. Bem, vamos lá, né? Essa pergunta, ela realmente veio a calhar, por quê, né? As pessoas nos olham como pessoas blindadas, né? Então, assim, é terapeuta, é psicóloga, tá blindado de tudo. E não é bem assim, né? E aí, quando a pessoa me perguntou lá sobre relações, eu até ri, né? Dei um pouquinho de risada, por quê? Porque quando eu me reconheci dentro de uma relação que estava falida, o que eu pensava, né, na época? Eu falava assim, cara, eu ficava procurando culpado, né? Então, eu não era culpada do final daquela relação. Então, aquilo foi se arrastando por muitos e muitos meses, até anos, né? E aí, onde que entra aqui que a gente fala, né, de autorresponsabilidade? Entrou, no caso, no meu caso, entrou com aquela coisa da culpa, né? Então, eu estava buscando dentro, né, na outra pessoa, na pessoa que eu me relacionava, a culpa pelo fracasso do relacionamento, né? E aí eu pensava como? O fracasso do meu relacionamento e não do nosso. E aí, né, surgiu aquele, peraí, será que é meu fracasso? Ou o fracasso dele? Não, o fracasso era nosso, né? Então, naquela busca constante que a gente tem de auto se conhecer, né? De buscar dentro da gente, de diminuir o ego, né? Eu fui ver que eu também tinha culpa, né? Pro final daquele relacionamento. E aí, quando a gente também fala de autorresponsabilidade, o que vem para mim, né? A comunicação. Você se comunica bem? No meu caso, né? E aí não serve para todo mundo, mas no meu caso foi uma falta de comunicação. Ou uma comunicação não assertiva. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. A minha comunicação com o meu parceiro não era verbal. E o que eu imaginava? O que eu esperava dele? Que ele entendesse. Que ele entendesse o meu jogar de talher na mesa, que ele entendesse o meu mau humor constante, que ele entendesse a minha cara de brava, né? Aquela coisa de ficar ruminando as coisas. E a pessoa simplesmente não entendia, porque eu não falava, né? Então, quando eu me responsabilizo como? Cara, como que você se comunicou com essa pessoa? Né? Quantas vezes então, fazemos isso, né? Em todas as relações. Será que a gente percebe como que a gente está nessa relação? Seja com o parceiro, seja no trabalho, seja com a família, né? Então, a gente está em diversas relações. Somos seres sociáveis. Acho que isso que é importante a gente destacar o tempo todo, né? Por que falar de relações? Que acho que isso foi tão incrível, assim. Você vai falar das suas relações, dos sucessos ou insucessos. Não necessariamente, mas assim, será que a gente não está o tempo todo se relacionando e se comunicando? Sim. Inclusive o Grace, tem essas relações e tem a relação consigo mesma, né? Que essa também é muito importante, né? Para a gente poder ter essa comunicação que a Lucy disse, né? E a comunicação com o mundo, né? Ou seja,
de parceiro, familiar, trabalho, entendeu? Uma comunicação também social. Então, tudo isso também parte da premissa que nós precisamos, né, desse conhecimento, dessa comunicação com a gente mesmo, né? Sim. E o comunicar também é ouvir, né? Porque a gente sempre fala assim, o comunicar é falar. Não, cara, ouve também, né? Então, assim, eu preciso falar, eu preciso ter uma comunicação muito assertiva, né? E isso parte do quê? Da observação do outro, né? Então, eu vou observar o outro e vou ter uma comunicação assertiva, mas eu preciso ouvir também, porque nem sempre na relação a gente ouve que tá errado, né? Então, a gente fica ali culpando o outro pelo nosso fracasso. Mas é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo. Cara, e eu? Né? O que eu fiz? Né? Então, assim, a partir do momento que você toma isso, né? Então, eu vou olhar para mim também, eu vou olhar meus erros, né? Então, nós somos culpados aí pelo fracasso, somos, mas assim, qual é a minha parte? E eu preciso trabalhar na minha parte, não na parte dele. Não na parte do outro, né? O outro tem que se perceber também. Mas isso a gente não consegue abrir a cabeça e colocar lá. Vem através da onde? Terapia, autoconhecimento. Então, meu povo, vai pra terapia, vai pra terapia. É muito legal eu ouvir vocês falando isso, porque eu lembro das nossas reuniões de briefing, falando do projeto, né? Então, é importante a gente falar que o Sessão em Off ele vai permear diversas temáticas. A gente abre aqui com as relações por ser uma espinha dorsal que a gente escolheu, porque tudo que chega na clínica, 90%, eu vou arriscar dizer, tá ali no problema de relação, tá em algum ponto, em alguma dor que não fluiu. E aí a pessoa vem para a clínica querendo buscar resposta, muitas vezes querendo um aval, da gente falar assim, olha, realmente, este lugar aí que você trabalha é péssimo, você tem que sair de lá. E não é essa resposta que ele vai ter, porque é importante gerar essa reflexão. Isso que a Lucy trouxe é de suma importância, porque a gente se comunica o tempo todo de diversas formas, né? O seu jogar de talher na mesa era uma comunicação. Talvez comunicando uma insatisfação, né? E a gente não percebe isso. Quando a gente fala da autorresponsabilidade nas relações, a gente pelo menos conseguir se perceber naquilo e falar assim, peraí, qual que é essa raiva? Qual que é essa insatisfação? O que não tá legal? O que aconteceu há 2 meses atrás que tá refletindo agora? Ou será que eu tô no lugar que eu queria estar? Será que eu me coloquei no lugar que eu queria colocar? Então, eu acho que me lembra muito as nossas reuniões, porque vem muita coisa, tem muita coisa pra gente falar, né? Como a gente conta aí um pouquinho na nossa vinheta, no que a gente publicou, para deixar vocês um pouquinho curiosos, é que somos 4 psicólogas com histórias de vidas diferentes, com a formação, a gente se formou na mesma faculdade, no mesmo ano, mas cada uma segue uma linha, cada uma tem uma história, cada uma tem uma experiência. E a gente juntou isso justamente, e quando a gente junta isso, imagina o tanto de coisa que não cai, né? O tamanho da mala que não fica. Mas a gente precisava ali encontrar um caminho comum. E quando a gente olhou para o nosso serviço, né? Para o que a gente faz, para o que a gente se dispõe a fazer e faz com muito prazer, e a gente ama o que a gente faz, a gente entendeu que hoje maior parte da sociedade e da sociedade que está vindo, né? De quem está chegando, tem essa dificuldade nas relações, no se relacionar, no contato com pessoas, na troca, né? E a gente falou, vamos falar sobre isso, vamos trocar sobre isso, porque chega pra gente, só que a gente também sente, como a Lucy falou, a gente também vive, a gente também se relaciona, a gente também conhece pessoas, a gente também está inserida. Então, é por isso que a gente escolheu esse tema e essa pergunta foi fantástica. E até para fechar, né? Para fechar essa coisa do relacionamento, né? Então, assim, tudo que a gente pensa, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, vão gerar algum tipo de resultado. Vai gerar um resultado, né? Então, assim, precisamos ser responsáveis por isso. Né? Então, a minha ação vai gerar uma reação, a minha ação vai gerar um resultado. Né? E nem sempre aquele resultado vai ser bom para mim.
ou vai ser bom para o outro, né? Então, assim, dentro desse tema autorresponsabilidade, eu elevo e muito a comunicação. É isso. Olha, eu fiquei pensando, né? Tantas pessoas que estão aqui ouvindo, e muitas delas, às vezes, se sentem até, muitas vezes, adolescentes de novo, né? Quando iniciam um relacionamento, né? E, sim, não é uma tolice a gente temer uma intimidade. A intimidade de uma relação, gente, ela leva o outro a ter acessos dentro de nós que às vezes nem a gente conhece. Então assim, há um risco genuíno, né, dessa intimidade. Ela provoca esse risco, não é porque, ai, mas nossa, né, hoje é a relação da leveza, né? É muito bom sonhar e buscar isso. Mas a intimidade com o outro, ela nos leva também a que o outro se conecte a lugares muito escondidos nossos, né? Então, é aquilo que a Benebral fala bastante, né? Das nossas vulnerabilidades, né? É uma pesquisa imensa justamente falando sobre a vulnerabilidade mesmo, né? Então, eu achei muito importante isso, né? Tanto que a Andrea falou, né? A questão que a Lucy trouxe da comunicação, né? E eu trago aqui uma pitadinha também, né, de outro aspecto, que é a vulnerabilidade, né? Como a gente fica tão vulnerável quando a gente entrega ali o nosso coração, né? O nosso amor a alguém. Tem uma outra pergunta que veio e que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que também foi super curioso. Uma seguidora colocou assim: eu tenho a impressão de que as relações hoje em dia duram menos. Isso é fato ou é fake? E aí eu até abri uma caixinha em cima dessa pergunta e 80% das pessoas disseram: não, é fato, as relações duram menos. Passou várias coisas na minha cabeça, mas eu me segurei, sabe? Por sinal, eu tô aqui falando mais, elas me deixaram para conduzir porque eu falo muito, então eu tô aqui me controlando, mas eu deixei para cá porque eu queria que você falasse pra gente sobre esse tema, né? Então, veio várias coisas na minha cabeça. Você falou assim, as pessoas estão mais tolerantes, menos tolerantes? Como elas estão se relacionando? Se prepara, não se prepara? Então, conta um pouquinho pra gente, Mi. Então, vamos pegar primeiro o sintoma, né? Que realmente é um fato, né? Já deu a resposta aí, né? E normalmente é o que chega pra gente, né, meninas, na clínica. Vem o sintoma. Ó, relação minha tá durando menos. E aí a primeira pergunta que a gente faz tá durando menos, mas tá comparando ela com o quê? Com quais pessoas? Né? Com quais expectativas suas, lembrando o tema da autorresponsabilidade, né? O que em você não foi atendido em termos de tempo? E tempo, gente, dentro de uma relação é apenas um dos crivos, né? Será que a gente consegue, então, mensurar o que é bom ou o que é ruim só pela questão das horas que passam, dos dias que passam, dos meses, dos anos, né? A Lucy começou aí trazendo um caso próprio dela, né? Meses se passaram, anos, né? Que marcas essa relação ela vai ter provavelmente até o fim da vida, né? Marcas não quer dizer que sejam, né, doloridas, não quer dizer que elas vão mudar, mas que carreguem principalmente aprendizados. Eu acho que esse é sempre o intuito também de qualquer processo de autoconhecimento, é aprendizado. Assim, eu penso que existem anseios contraditórios. Quero intimidade, mas não quero passar pelo tempo que isso pede. E é exatamente isso, né? Então, é o que a gente sente isso o tempo todo das pessoas que nos procuram. Ou procuram por um término, por um luto, ou por um conflito ali naquela relação que querem ajuda. E é exatamente isso, assim, eu tô me comparando com o quê?
Eu tô me comparando com o casamento dos meus pais, que dura Sim. 50 anos, e eu não quero olhar para tudo que aconteceu nesse período, eu só pego uma parte. Eu tô me comparando com o senso comum, que diz que eu tenho que casar, eu tenho que estar com alguém para ser feliz. Então, tem uma Quando série de já fatores. começa com essa frase, né? Eu tenho que. Eu Aí já tenho, né? começa, não é, Andréia? É isso. É bem assim. Não somos responsáveis pelo comportamento do outro, e sim pela dinâmica. Né? A gente não pode mudar o comportamento do outro, mas a gente tem a chance de enxergar de uma maneira diferente. Não é mais ou menos assim? O que você acha, Grace? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala da autorresponsabilidade, e aí vou dar um spoiler aqui do que a gente fala no podcast, só para deixar as pessoas mais curiosas, né? Ninguém se prepara para uma relação. Sim. As pessoas entendem que elas precisam estar em uma relação. Hoje eu vejo movimentos de pessoas questionando isso. Principalmente a galerinha mais jovem, né? Então elas se questionam, será que eu quero? Será que eu preciso? Né? Às vezes pelo medo da vulnerabilidade, aqui a gente não vai entrar no contexto de certo, errado, a gente não vai falar sobre isso. A gente deixa isso lá para a clínica. Quem quiser pode nos procurar, que a gente entra um pouco mais em cada história, em cada pessoa. Mas aqui e no podcast a gente não vai falar sobre isso. Mas é importante a gente falar que a gente precisa se preparar para estar numa relação. A gente precisa entender o que a gente espera de uma relação. A gente precisa se conhecer, entender como que a gente funciona nessa dinâmica. Acho que esse comentário da Rô, ele é perfeito. Porque ele fala exatamente que a responsabilidade para como aquela relação vai se dar cabe a mim e a pessoa com quem eu estou me relacionando. Isso quando a gente fala numa relação entre casal, né? Mas quando eu falo numa relação de trabalho, por exemplo, eu sou totalmente responsável por estar naquele ambiente ou não, por fazer escolhas ali de como aquilo vai ser, de entender como que vai permear, né? Se a dinâmica que acontece ali, ela não tá bacana, será que eu tenho que permanecer? E aí isso casa com uma outra pergunta que também veio na caixinha, que eu amei. E é uma das perguntas que eu acho que a gente tem muito para trocar, e eu queria muito que quem está assistindo aí também interagisse com a gente, que fala sobre relações tóxicas. Né? Então, uma seguidora ela me perguntou assim, como que eu consigo diferenciar o que é uma relação tóxica do que é uma relação saudável? Isso, na minha cabeça, tem tanto a ver com o nosso tema de hoje, porque é claro, é óbvio que quando a pessoa está numa relação tóxica, é muito sensível. Dificilmente ela vai entender que ela está em uma relação tóxica. Até ela conseguir chegar nisso, muitos alertas acontecem antes, muitas coisas acontecem antes, muitos sinais vão aparecendo ali sutilmente. E que muitas vezes você não está bem com você nunca buscou um autoconhecimento, você nunca parou para se olhar, você nunca parou para se questionar do que é uma relação bacana, porque vem várias coisas ali, né? Então, o jeito que eu aprendi a me relacionar, as relações que eu fui entrando inconscientemente, sem tanta responsabilidade, aí eu tô falando lá na primeira infância, quando você simplesmente se relaciona com o seu primeiro núcleo, que é a família, né? Então, ali você vai tendo pitadas de como que essas relações podem acontecer. E muitas vezes você carrega isso para a vida e tá tudo certo, né? Mas quando você entende, né? Quando você procura informação, quando você tá aqui com a gente querendo ouvir num domingo 4 psicólogas falando, porque já tem um sinalzinho laranja ali falando, poxa, quero me conhecer mais, quero entender mais, quero saber como que essas coisas funcionam e vou buscar pessoas que entendem disso para falar. Então, já uma luz diferente já acendeu ali. E ali você começa um processo de autoconhecimento. A partir dali, talvez você consiga diferenciar os tipos de relações em que você está se inserindo. Você não acha, Andréia? Sim, concordo. Quando a gente fala, né, dessa pergunta, né, da caixinha que surgiu, como diferenciar a relação tóxica de uma relação
ok, né, numa relação saudável, é justamente esses pontos, né, esses alertas que acabam aparecendo. Eu vou falar de uma questão mais assim pessoal. Eu entendo assim que se a relação, se você permanece nessa relação e você está angustiado, triste, né, com vários questionamentos, né? Então, você precisa se fazer algumas perguntas, né? E aí que entra essa autorresponsabilidade, né? Misturado com os nossos valores, misturado com aquilo que a gente conhece que é correto ou não de uma relação, né? Procuramos o que nos falta no outro ou o que nos identificamos, né? Então, aí isso é uma questão mais terapêutica, né, gente? Então, tá. Sim, eu acredito que a gente acaba se identificando um pouco mais por conta da nossa relação parental, entendeu? Daquilo que a gente tem em casa, né? Daquilo, da maneira como nós fomos criados, né? Uma relação tóxica não está só na pessoa, na mulher, né? Também existe relação tóxica vindo da mulher para com o homem, né? Então, não é porque nós somos 4 mulheres que a gente está colocando a relação tóxica só do homem para com a mulher, mas sim da mulher para com o homem também. É muito importante as a gente relações, colocar. né, Déia? Acho que é importante a gente falar que Sim. Hoje o termo, né, o termo relação tóxica, o ambiente tóxico tá na boca de todo mundo, sim, né? Hoje é uma coisa que todo mundo fala. E você pode estar se conectando com essa toxicidade, né? Quando o Júnior pergunta se procuramos o que nos falta no outro, o que nos identifica, pode ser um pouco dos dois, né? Inclusive, você pode estar se relacionando, a sua parte tóxica pode estar se relacionando com a parte tóxica de alguém. Por isso que é importante a autorresponsabilidade. Por isso que é importante você procurar o autoconhecimento. E a autorresponsabilidade está total nisso, que não adianta eu esperar que o outro me diga se eu estou me identificando ou se eu estou com alguma falta. É você quem precisa buscar essa resposta. É você que precisa entender sobre isso, né? Então, eu acho que essa pergunta, ela dá muita margem para a gente poder falar e gera muita curiosidade, porque não é algo fácil de você identificar. Você não consegue, é muito sutil, muitas vezes. Tem pessoas que demoram anos e muitas vezes não conseguem, ou só conseguem perceber que estavam numa relação tóxica quando ela termina. Quando você sai daquela relação, você fala, nossa, como que aquilo era tóxico, né? Tem uma frase que você falou e que eu gosto muito de usar, que é qualquer lugar que te diminua, talvez não seja o seu lugar. Sim. Né? Mas para você saber que aquele lugar te diminui, você precisa saber o quão grande você é, né? Qual é a sua potência. E aí que entra a questão dos seus valores, né? Daquilo que você entende que é bom para você. E ampliando um pouco mais, né? Saindo da questão do relacionamento, né? Amoroso, a gente também tem relações tóxicas familiares, parentais, no trabalho também. Entendeu? Então, isso é importante a gente não colocar só na questão, porque como a gente está falando da autorresponsabilidade nas relações, a gente não está falando só da relação amorosa. A gente está falando da relação da gente com a gente mesmo, né? Que a gente tem uma relação, gente, né? A gente não vai ter uma relação só com o outro, ou com as situações, um trabalho, família. A gente já tem a relação com a gente mesmo. Isso é muito importante. A gente entendeu? Precisa ter, né, Déia? A gente precisa Não, ela ter. É essencial. Eu acho fantástico essa sua colocação, porque não é todo mundo que tem essa relação consigo mesmo. Quantas pessoas não ficam incomodadas de ficarem na sua própria companhia? Né? De não querer estar sozinho consigo mesmo, não querer olhar no espelho e se reconhecer. Então, isso que você fala é de uma tamanha importância, porque a gente precisa despertar isso nas pessoas. Quando a gente fala de estar aqui no domingo, quando a gente fala de gravar conteúdos para vocês, é para chegar essa mensagem até aí. É para que desperte isso em vocês e vocês falem, caramba, a primeira relação tem que ser comigo,
né? Tem que ser, sim. esse primeiro olhar tem que ser para mim. E a partir daí, eu consigo me relacionar com alguém, porque a partir daí, os limites começam a ficar mais claros, né? A gente começa a entender se a gente cabe ou não cabe em determinado lugar. Mas a gente precisa muito desse despertar que você falou. Sim, é importante. É por isso que, assim, a gente coloca que, assim, tem pessoas, né, igual a Camille falou, passei por uma relação tóxica, passei por isso, é difícil sair, mas quando eu saí foi libertador. Sim, mas para isso você precisou se questionar, se autoquestionar, né? O que é uma relação saudável, o que é uma relação tóxica, né? É entrar em contato com o seu sentimento, com as suas emoções e entender que se tem alguma coisa errado, se realmente você não está se sentindo bem naquela relação, alguma coisa tem de errado. Então, o autoquestionamento é muito importante em qualquer tipo de relação, né? Numa relação amorosa, numa relação familiar, numa relação de trabalho, né? E antes de tudo isso, numa relação de você com você mesmo, né? E aí a gente parte da premissa, né? Da maneira como eu enxergo a mim mesmo, o outro e o mundo, né? Então, o que eu estou fazendo para mim? Está sendo saudável, né? Será que está dentro? Será que isso é importante? Então, essa relação que eu tenho comigo mesmo, ela é a base para todos os outros tipos de relação que eu vou ter daqui por diante, né? Seja da relação que eu vou ter com uma outra pessoa, a relação no trabalho. Então, eu entendo que o autoquestionamento é muito importante. Mas para que eu tenha, né, essa ferramenta, esse autoquestionamento, eu vou precisar, né, de ferramentas. E muitas vezes eu não consigo dessa ferramenta sozinha, né? Eu vou precisar realmente de uma ajuda, né? De um profissional justamente para a gente tentar entender, se entender e entender aquilo que é saudável, né? Dentro dos seus valores e aquilo que não é saudável. Até porque não adianta a gente só saber o que é bom e o que é ruim. A gente tem que entender o que é bom e o que é ruim pra gente, porque é tudo muito subjetivo, gente, né? Nós somos indivíduos, né? Por mais que sejamos seres humanos, uma pessoa não é igual a outra. Entendeu? Então, eu tenho essa autorresponsabilidade, primeiro, de entender quais são os meus valores, daquilo que é importante para mim, entendeu? Porque isso vai permear todos os outros tipos de relação que eu vou ter no decorrer da minha vida, entendeu? Perfeito. É o que eu entendo. Ah, não, Andréia. Perfeito, Andréia, perfeito. Andréia, você trouxe um novo tema aí, né? Autoquestionamento. A gente começou com Adorei live. Esse conceito, autoquestionamento. E aqui, falando... só para deixar um pouco, né? Como você falou de ampliar, me veio muito, e é algo que eu trabalho com muita facilidade, os contos. Me veio o conto, que para mim é uma jornada de autoconhecimento. As pessoas conhecem muito como se fosse um conto infantil, mas é um conto de adulto, que é Alice no País das Maravilhas. O momento que a Alice pergunta para o gato, mais ou menos na metade do filme, né? Olha, estou aqui, tem 2 caminhos. E agora, seu gato, para onde eu vou? E o gato responde, olha, Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, me veio muito, Andréia, quando você falou autoquestionamento, o conto de Alice no País das Maravilhas, que é uma jornada imensa de autoconhecimento. E eu vou até adiante. Quando a Alice faz a pergunta para o gato, isso para a gente é quando ela já está se reconhecendo, que ali já teve uma mudança, né? Esse é o melhor dos mundos para o terapeuta, quando o próprio paciente faz a pergunta libertadora. Mas às vezes até chegar nessa pergunta, até ela estar nessa encruzilhada, como muitos estão perguntando aí, né, sobre relacionamento tóxico, até chegar a essa pergunta, realmente o terapeuta, o psicólogo, que é a pessoa habilitada, a gente que vai ter que ficar jogando vários anzóis, vários insights para aí que surge essa pergunta, né? Porque às vezes já a pessoas hoje se passaram por tanto um modelo automático
né? E pós-internet a gente sabe muito bem o que é isso, né? É tudo no play, é tudo na curtida, né? É tudo num toque, você expande, aumenta, você diminui, você tira. Então, as pessoas, principalmente que hoje estão vivendo no modo automático, chegar a questionamentos tão profundos realmente requer um trabalho muito árduo, né? Então, às vezes a pessoa é mais valioso hoje a pessoa estar primeiramente apaixonada por ela mesma, para aí então começar a se apaixonar. E é um trabalho árduo e tempo, né, Mi? Porque nessa era digital, nem todas as respostas são tão rápidas. Eu quero um espacinho para comentar para trazer um comentário que veio aqui que eu achei o máximo. Ele coloca assim: é importante também que a autorresponsabilidade seja internamente esclarecedora. Eu achava que estava tendo um relacionamento abusivo, mas na verdade eu era o meu próprio abusador e diluía essa culpa em outros relacionamentos. Porque assim, olha que incrível, e eu imagino que foi muito trabalhoso chegar nessa conclusão. Precisou de muito tempo para conseguir perceber a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade. É disso que a gente está falando, é sobre isso o tema, né? Acho que fecha assim com chave de ouro o tema de hoje. É aquela questão, complementando, que para eu entender o que é autorresponsabilidade, eu preciso também me conhecer, né? O autoconhecimento, ele é importante para a autorresponsabilidade. Porque, assim, tem muitas pessoas que acham que a autorresponsabilidade, tudo é culpa delas, né? Também. A gente também tem que ter o equilíbrio, né? Tem muitas coisas, gente, que não depende da gente, ok? Que não vai depender da gente, depende do outro. Porém, depende da gente o olhar, a interpretação que nós vamos dar para aquilo que não está sob nosso controle. Isso é muito importante, entendeu? Então, é importante a gente colocar, né? Ele passou por esse processo, entende que tem coisas que, de fato, não estavam sob o controle dele, né? Mas aquilo que estava sob o controle dele, com certeza, era a responsabilidade dele, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, nas relações, no geral, né, tem a parte que depende da gente e tem a parte que não depende da gente. E aquilo que não depende da gente, não adianta a gente querer controlar. A gente precisa entender, né? Porque é limitante. A gente precisa entender essa limitação, entrar no campo da aceitação, porém, a aceitação não quer dizer que é a falta de ação. A aceitação é como eu vou interpretar aquilo, entendeu? Qual vai ser o meu olhar em relação àquilo, tá? E o que eu vou fazer com aquilo? Aí eu entraria com a ação, entendeu? Mas tem coisas que realmente não estão no nosso controle. Isso é muito importante. A culpa, né, tem que ser um episódio à parte, né? Porque tudo a gente pensa de transformar na culpa. E isso a gente pode falar no outro capítulo. A gente pode pegar já as perguntas, né? E a gente pode transformar isso num tema, gente. Sim, de fato... a gente não está falando de autorresponsabilidade e você tenha que se culpar, ou por que a minha relação não deu certo, como a Lu abriu falando disso com maestria e trazendo muito dela ali para a nossa live, que a gente tende a procurar o culpado das coisas, né? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, não significa que tudo que acontece com você seja culpa sua. A Michelle trouxe a necessidade de a gente estar vulnerável, né? Da gente aceitar a nossa vulnerabilidade, que todos temos, não somos seres perfeitos, aceitar as nossas imperfeições. E a partir do entendimento deste pacote, é que você entende como você se coloca ou não na relação, porque você não vai se transformar também para estar na relação, você não vai se transformar. Se você precisa disso para caber em algum lugar, já tá errado, né? Já não é saudável, gente. Não é saudável, é um outro caminho. Então, é importante isso que a Andrea trouxe. A gente não tá falando aqui do preciso me culpar, pegar o chicotinho, tentar colocar aí na conta de alguém.
os sucessos ou insucessos, até porque esse entendimento da a autorresponsabilidade, quando a gente fala das relações, você entender o seu funcionamento, a sua dinâmica dentro de todas as relações aí possíveis, muitas vezes o que acontece no seu casamento se reflete em você enquanto pai, enquanto mãe, porque é um ser único, né? A gente não está falando ali de pessoas fragmentadas, tem papéis diferentes, mas é um único ser humano ali, é uma única pessoa com as suas crenças, com os seus valores se relacionando. Então isso vai refletir em todas as relações. Mas é importante você saber o que fazer com tudo isso. Sim. Né? E se você não souber, buscar ajuda. Né? Acho que isso que é o mais fantástico de tudo. Porque aí também entra nessa questão, né, Grace, da autorresponsabilidade, que um elemento que a gente acaba percebendo que nós não estamos tendo autorresponsabilidade, né, em alguma situação, é a reclamação, né? Quando a gente reclama, é o outro, é a situação, é o emprego, um monte de coisa. Só que assim, não é que a gente não possa reclamar, né? Não é isso, gente. Vamos tomar cuidado, não é bem isso. Quando a gente entende, porque tem essa questão da gente se sentir, como que fala? Indignado por alguma situação, entendeu? E a indignação é um ponto muito forte para a gente entrar em contato com os nossos valores internos, com aquilo que a gente entende que é bom para a gente, entendeu? E assim começar a exercer a autorresponsabilidade, que isso é muito importante. Entendeu? Tem uma frase que eu aprendi no yoga, Déia, que é assim, reclamar é você clamar várias vezes algo que você quer ou não. Né? Então, cuidado com o que você reclama e com o que você clama. Gente, eu vou precisar chamar a atenção aqui, porque não parece, mas já passou 40 minutos do nosso bate-papo. Mentira! Assim, a gente vai embora, só que eu acho que daqui a pouco seremos Chegou gente tão querida aqui na live que eu vi. Grace, a surpresa, a gente tem surpresa no forninho, Grace. Tem surpresa no forninho, não terminaria sem falar isso, é que eu tô com medo da gente cair, então eu já comecei aqui. Vai, fala rápido. Com os agradecimentos e com as despedidas. Gente, quem não tá seguindo, ou quem ainda não seguiu, para quem vocês não contaram, contem da nossa página. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, compartilha. Quanto mais gente chegar, mais conteúdo vocês trouxerem, mandem direct, nos acionem, pode seguir nas nossas páginas pessoais, mas aqui pelo In Off, as 4 estão ali conectadas para poder dar atenção para vocês. Então, siga a nossa página. Em breve a gente divulga a nossa ideia, que a gente vá para as plataformas aí de áudio. Então, como eu disse, a gente fala muito, vocês vão ouvir muito a nossa voz, nosso alcance. A gente espera que a gente consiga chegar em várias pessoas. Mas, gente, nas próximas semanas aí a gente já pretende trazer mais novidades para vocês. Mas para vocês estão conectados com a gente, nos seguindo, que a gente vai contando tudo lá pela página do Sessão In Off. Eu já ia falar aqui na página do In Off, porque a gente gosta de um segredinho e eu já estou super íntima do nosso podcast. Então, nos acompanhem, nos sigam e compartilhem. A gente conta com vocês para divulgar o nosso trabalho. Vai, Lucy. Deixa eu falar uma coisinha aqui, só para complementar, né, as nossas falas aí que estão bem conectadas, né? Enfim, nós somos responsáveis, né? Nós somos autores das nossas histórias, né? Então, assim, a gente pode reescrever nossas escolhas. Porque, às vezes, o que acontece, né? As pessoas pegam um caminho, né? Pegando aí vou seguir esse caminho. E no meio do caminho, dá ruim, gente. Deu ruim no meio do caminho. Por quê? Ou eu não estava bem o suficiente. Porque, assim, tem um dia que a gente vai estar bem, tem um dia que a gente vai estar mais xoxinha, né? Então, assim, aqui não está escrito que eu devo seguir aqui e só este é o caminho. Não, né? No meio do caminho eu posso reescrever uma história. E quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente consegue enxergar isso, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente consegue enxergar, o que drena a nossa energia, né? Então, você tá ali naquele caminho, você tá vendo que, nossa, tô ficando sem energia para isso. Você vai entender quando você se autoconhecer, né? Então, assim, vai drenar um pouquinho? Vai. Mas você pega, dá um passinho para trás e fala, não, peraí, né? Eu posso reescrever essa história. Então, nada tá perdido,
Nada tá perdido. É só voltar um pouquinho, reescreve, ó, segue. Eu faço isso Gente, todo dia, gente. Eu posso falar né? uma frase que eu escrevi aqui para finalizar? Não tá bom, eu vou lá e reescrevo o cabelo. Eu faço isso direto. Mesmo. Uma frase que eu escrevi aqui, que eu achei que, para finalizar a minha fala, eu achei muito importante, que é uma frase de Viktor Frankl. Ele é um psicólogo que passou pela época dos... Ai, gente, como que fala? Me perdi. Não sei o que lá de concentração, achei. Campos de concentração. Obrigada. Holocausto. O Holocausto. Ele colocou assim: todo ser humano, independente da situação externa, continua tendo uma liberdade última de escolher como reagir, como lidar com aquilo. Eu achei isso, e assim, tem tudo a ver com a autorresponsabilidade, né? Então, eu queria deixar essa frase que eu acho muito importante, né? E tem também a de Sartre: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Então, aqui eu termino, né, a minha participação e agradeço muito a todos, né, por essa troca rica e muito gostosa. Muito obrigada, gente. Demais. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei. Eu amei. Eu já tô apaixonada por esse projeto. Eu já fico aqui pensando milhões de coisas, mas estar aqui, ver ele nascer e ver vocês aqui, ó, tá todo mundo mandando palminhas, que somos maravilhosos. Eu vou terminar o domingo com a autoestima lá em cima, ó. Já não sei mais onde eu vou parar aqui. Estou super feliz com vocês, com essa participação. Amei a nossa conversa, amei a nossa troca. As trocas na página, nas caixinhas, as interações. Foi muito bacana. É só o começo, como eu disse. A gente quer chegar aí ao maior número de pessoas possíveis. Que vocês compartilhem, que vocês mandem aí. A live vai ficar gravada, então... mandem para aquele amigo que precisa ouvir, para aquela amiga que precisa ouvir um pouquinho disso, que sempre chega e fala: vem cá, preciso te contar o que está acontecendo, ou preciso falar das minhas relações, preciso abafar. Manda para essas pessoas, nos apoiem aí, que eu acho que esse incentivo e essa troca com vocês é o que dá mais força para a gente seguir, para a gente produzir e para a gente colocar todo o nosso amor e carinho nesse projeto para vocês, tá bom? Obrigada também, deixo aqui o meu agradecimento, foi incrível. Eu quero agradecer um pouquinho também. Adorei o que a Andréia compartilhou, Andréia. Nossa, muito legal a frase do Vitor, né? Sim, e essa coisa, né, da gente escolher mesmo, né? E um dos meus aprendizados mais recentes, né, que a gente nunca para, né, de aprender, é que a vida, né, no livro Mulheres Correm com Lobos, fala muito sobre a vida cíclica, né? Então, se há algo, né, dentro de alguém, e principalmente de quem hoje estiver assistindo essa live, ou quem ainda vai assistir, né, o que esse ciclo de vida, morte e vida pode estar se mostrando para cada pessoa. Esse foi um aprendizado que eu tive nesse livro magnífico que fala muito. Às vezes... vai ter momentos na nossa vida que você vai precisar dar morte a algo para que algo novo possa florescer. E hoje é dia de nascimento, né, gente? É dia de nascimento do Sessão em Off. Sessão em Off está no ar, gente. Estamos esperando vocês na nossa página. E também vamos divulgar. E é legal vocês, como a Grace falou, mandar as perguntas, os temas que vocês acham que sejam relevantes para a gente começar a trabalhar em cima deles, né? Tanto para falar no nosso projeto que está no forninho, quanto a gente fazer a live, né? Nada contra a live, né, gente? Muito bom, muito bom mesmo. Para vocês verem. E teve alguém que passou um comentário que eu achei ótimo. Colocou assim: vocês são 4, tinham que ser 4 horas de live. A gente vai ter que quebrar. Adorei. Isso, a ferramenta não permite. Mas a gente promete fazer mais. É aquilo. A Carol também falou aqui, ó. Quero muito ler esse livro, Mulheres Correm com Lobos, né? Da Clarissa. É a minha filha. Carol, você vai... A mamãe tem esse livro. Você vai me ouvir, Carol, falar muito desse livro aqui, ó. Fica no ar.
fica com a gente. Meninas, obrigada, amo vocês, Lucy, Michele, Grace, eu me amo também, gente. Lucy, Muito obrigada. André Obrigada a e Grace. todos, gente.